Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já eu quero agradecer a participação de cada um, que vem assistindo às aulas toda semana, toda quinta-feira, participando nas aulas, deixando aqui nos comentários o nome e a série, tá certo? É elogiável todo esse esforço que vocês vêm fazendo, tá certo, pessoal? E também os professores, que vêm acompanhando e dando todo o apoio a vocês, estudantes, tá certo? Então, vamos iniciar a aula de hoje, Lembrando que a correção da atividade que seria feita, não vai acontecer, porque foi solicitado a vocês a produção de textos, Então, nesse caso, nós não vamos ter e vamos direto ao assunto, tá certo? Então, vejam aí o tema de hoje, que são modos e tempos verbais em textos noticiosos e argumentativos, Então, nós vamos entender um pouco mais. Então, em séries passadas, vocês já estudaram, com certeza, sobre essa classe de palavras que é o verbo, o tão conhecido e falado verbo. Mas hoje, vamos fazer também uma revisão para vocês relembrarem o que é um verbo, mas o foco da aula, vai ser nos modos e nos tempos desses verbos, tá certo? Então, vejam aí na imagem que aparece para vocês, que nós já temos à disposição de alguns verbos, principalmente que expressam ações, como ler, falar, brincar, sorrir. E os verbos podem também expressar outras coisas que nós vamos analisar agora, tá certo? Então, vejam aí. O verbo, toda palavrinha que vai indicar uma ação, um estado e até mesmo um fenômeno da natureza. Vejam aí o primeiro exemplo. Cláudio plantou uma árvore. Então, nós temos o verbo plantou, Nós vamos analisar também que o verbo, ele possui um tempo específico, tá certo? Mais à frente nós vamos ver. Mas foquem que aí o verbo, plantar, expressa uma ação, que Cláudio plantou, então, esta árvore, certo? O verbo também pode expressar um estado, Por exemplo, ele está feliz. Então, veja agora que o verbo que está em destaque é o está, Como a pessoa está se sentindo, Qual emoção, qual o sentimento, Então, nesse caso, está expressando um estado. E o terceiro, o fenômeno da natureza. Chove muito no verão. Então, nós temos aí o exemplo de chove e que também possuímos outros, tá certo, pessoal? Só são alguns exemplos. Então, o verbo, são palavras que podem ser variadas, Ou seja, como são muitas classes de palavras, como vocês sabem, substantivos, pronomes, adjetivos, artigos, Então, nós possuímos as palavras que são variáveis, Ou seja, o que é isso, professora? O verbo é uma palavra variável. Mas por quê? Porque o verbo, pessoal, são palavras que podem ser flexionadas, variando de acordo com o número, com a pessoa, com a voz, o tempo verbal. Então, nós vamos entender, tá certo? Cada um desses elementos hoje, tá bom? Então, vejam só. Primeiro, vocês escutam bastante nas aulas de língua portuguesa em relação à pessoa do discurso, se é a primeira pessoa, se é a segunda, e também sobre o número, Então, a primeira pessoa, vejam aí nesta tabelinha que aparece para vocês. A primeira pessoa é aquela quem fala. Por exemplo, eu, professora Isabela, agora estou assumindo, a primeira pessoa, pois eu estou falando com vocês que estão aí assistindo essa aula da casa de vocês, tá certo? A segunda pessoa é com quem se fala. Então, nesse caso, com quem se fala, neste mesmo exemplo, seria vocês, a qual estou me referindo.
E a terceira pessoa é aquela de quem se fala, tá certo? Lembrando que nós temos, né, as pessoas divididas em singular e plural, né? Primeira e segunda pessoa do singular, né? Primeira eu, segunda tu e terceira ele ou ela. E nós temos o plural, né? Primeira pessoa do plural, nós, segunda vós e a terceira eles ou elas. Então esse aqui é o básico, né? Informações que vocês já conhecem, que vocês já viram em outras aulas, mas estou mostrando só para relembrar o que significa, né, a pessoa do discurso, que são os pronomes pessoais, nesse caso, né, que aparece aí na tabela, e também o número, se é singular, né, apenas um elemento, uma unidade, ou se é plural, né, como vocês sabem, que possui mais de uma coisa, por exemplo. Ainda sobre as flexões do verbo, né, nós temos o tempo verbal, né? A palavra tempo já dá a resposta e já faz que vocês se situem do que a gente vai tratar. O tempo presente, né, se é passado ou se é futuro. Mas nós vamos ver que tem uns detalhes entre esses tempos verbais, né, que diferem um do outro. Os modos verbais, que é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, né, que apesar de ser esses nomes diferentes, né, nós vamos analisar que são de fácil compreensão, tá certo? E a voz ativa, passiva e reflexiva. Mas hoje nós vamos focar nos tempos e modos verbais, tá certo, pessoal? Então, primeiro, quando os verbos não estão conjugados em tempo, modo verbal, então geralmente eles aparecem, né, na forma infinitiva, certo? Que são os verbos que terminam com ar, ou ir, certo? Então, essas terminações são divididas nas chamadas conjugações. Então, nós temos 3 conjugações verbais. A primeira, a segunda e a terceira, tá certo? Analisem aí na imagem que aparece para vocês agora. A primeira conjugação nada mais é do que todos aqueles verbos cuja vogal temática é a letra A. Então, em aulas passadas, né, como na aula de formação de palavras, vocês puderam acompanhar sobre a estrutura da palavra, né, que ela possui radical, né, vogal temática, os prefixos, né? Então, vejam a importância do conhecimento das aulas passadas, né, que estamos sempre voltando aos assuntos aqui durante nossas aulas de língua portuguesa. Então, primeira conjugação, os verbos, né, que possuem a vogal temática A. Vejam aí os exemplos. Estudar, amar, cantar, né? Então, todos estes pertencem à primeira conjugação. A segunda, né, são aqueles que terminam com a letra E, a vogal temática, né? Aprender, ler, escrever, né? Entre muitos outros. Né? E também temos aí o supor, né, com a letrinha O. A terceira conjugação são os verbos que terminam, né, que possuem a vogal temática I, como sentir, sorrir, partir, trair, né? Então, vejam só, todos esses verbos, né, estão no infinitivo, mas são de conjugações diferentes, tá certo? Bem simples da gente lembrar essa informação, né, pessoal? Vejam aí, eu coloquei um exemplo de uma letra de uma música, certo? Que tem um tema. O nome da música é Todos os Verbos, né? De Zélia Duncan. Então, veja aí que aparecem vários verbos, né? Errar, sofrer, chorar, sorrir, trair, olhar. E por quê? Qual foi a intenção, né, de eu ter colocado essa música aí para vocês? Para que vocês possam analisar que nós temos verbos no infinitivo, né, que terminam com R, com várias conjugações diferentes, né? Errar, chorar, né? Olhar. Vejam que a vogal temática é a letrinha A, portanto, pertencem à primeira conjugação, né? Então, nós temos também sofrer, né? E ou refazer, nascer, então, segunda conjugação. E a terceira, nós temos trair, sorrir, né, que tem a vogal temática I, tá certo, pessoal? Só para
que vocês fixem essa questão das conjugações. Os verbos também possuem formas nominais. São elas infinitivo, que eu acabei de apresentar para vocês agora, né? O particípio e o gerúndio. Vamos ver a diferença entre os três, né? O primeiro infinitivo, né, são os verbos que representam uma ação pura e simples. Então, geralmente, pessoal, os verbos, quando estão no infinitivo, como eu falei para vocês, eles não estão vinculados a um tempo específico, né, ou a uma pessoa do discurso, como nós vimos agora há pouco também. Então, amar, comer, latir, sorrir, abraçar, chorar, todos esses verbos estão na forma infinitiva, tá certo? E possuem conjugações diferentes. O particípio representa uma ação concluída, sem estar vinculada também a uma pessoa. Exemplo: amado, comido, latido, feito, eleito, eleita, entre muitos outros, né? Vai ter essas terminações. Ado, ido, né? A depender se o verbo é regular ou não. Nós temos também o gerúndio, né? Costumo dizer que, assim como o infinitivo, ele é muito popular entre vocês, nas aulas de português, que são os verbos, né, que indicam uma ação contínua, né, em qualquer tempo, certo? Qualquer tempo verbal. Exemplo: amando, comendo, latindo, chorando, abraçando, assistindo, escrevendo. Então, vejam que eles possuem terminações, né? Ando, endo, indo. Então, estes são os gerúndios, tá certo? Dos verbos. Então, separei para vocês agora os 3 modos verbais, certo? Modos verbais, não confundam com formas nominais do verbo, são diferentes, tá certo? Vamos analisar agora os modos em que o verbo ele pode assumir, né? Então, o indicativo, subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, ele vai indicar uma certeza, uma realidade, né? Então, nesse caso, não é uma hipótese, não é algo que pode ser duvidado. O verbo simplesmente vai expressar certeza. Exemplo: João sempre estuda, né? Então, nós temos aí um verbo no modo indicativo, certo? Já o subjuntivo, não. Ele vai indicar uma dúvida, uma possibilidade, né? A depender do desejo também, né? Exemplo: talvez João estude amanhã. Então, vejam que todos os exemplos, né, com o verbo estudar, tá certo, pessoal? E vejam que nesse caso, né, do modo subjuntivo, é algo que expressou uma incerteza, né? Talvez João estude, mas se ele mudar de ideia, ele deixe para outro dia, ou até estude no mesmo dia, né? Então, vejam, nesse caso aí, nós temos o modo subjuntivo. O imperativo, né, muito popular, né, nós também encontramos em vários textos, que ele indica uma ordem ou um pedido, né? Exemplo: estude agora, João. Estuda agora, João. Então, veja, aí nós temos, né, uma ordem, como feche a janela, Maria. Uma ordem, certo? Então, modo imperativo. Veja só um exemplo que eu trouxe para vocês de modo imperativo, tá certo? Use, compre, beba, come, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Então, vejam aí, né? A tirinha trouxe para a gente alguns exemplos de verbos, como use, compre, beba e coma. Qual o modo desses verbos? O modo imperativo, porque está expressando ordem, né? Que é para comprar, para beber, né? Provar. Tá certo, pessoal? Agora, nós vamos analisar os tempos verbais, certo? Vocês viram que acabaram de ver os 3 modos, né? Vejam aí neste mapa mental que aparece para vocês o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Logo na primeira linha que aparece,
certo? Então, em cada modo verbal, nós vamos ter tempos verbais específicos. Por exemplo, o modo indicativo, né, que é o primeiro que aparece de um ladinho aí da tela, vocês podem observar que há o tempo presente, pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ah, professora, são muitos tempos verbais, muitas informações. Esse assunto é muito complicado. Vocês irão perceber que não. É um assunto simples e de fácil compreensão, desde que vocês prestem bastante atenção na aula, respondam às atividades, né, que estão sendo solicitadas para vocês e façam todo o acompanhamento necessário, tá certo? Então, vejam aí, a palavrinha pretérito significa o mesmo que passado, tá certo, pessoal? O mesmo sentido. Já o modo subjuntivo, vejam que vai diminuindo os tempos verbais de cada modo. Olhem que interessante. O modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais. O modo subjuntivo, nós temos 3 tempos verbais. E o modo imperativo, nós vamos ter apenas a forma afirmativa e negativa, tá certo? Nós vamos analisar agora. Então, vamos iniciar, né, com os verbos do modo indicativo, né? Como vocês viram agora, são 6, tá certo? Então, o tempo mais popular que utilizamos também no nosso dia a dia em textos é o tempo presente, né, do indicativo. Vocês estão lembrados do que significa o modo indicativo? Acredito que sim, né, que indica algo, uma certeza, certo? Algo verídico, uma verdade. Então, nesse caso aí, né, o presente do indicativo vai indicar uma ação pontual que ocorre no momento da nossa fala, né? O tempo presente, o agora, certo? Vamos ver alguns exemplos? Eu estudo língua portuguesa todas as quintas-feiras. Então, vejam aí, né, que nós temos um exemplo, né, de um verbo no tempo presente, né? Estudo. Eu estudo língua portuguesa todas as quintas-feiras. Segundo exemplo. Alunos assistem aula no canal EducMais SCPE. Então, nesse caso, também temos um exemplo, né, do verbo no tempo presente, no agora, e também não deixa de ser um fato atual, tá certo? Que sempre acontece. Terceiro exemplo. Sempre falo que a vida é bela. Nesse caso aí, vejam que acontece com frequência, né? Essa questão é uma ação habitual, na verdade, né? Porque a pessoa relatou que sempre fala quanto a vida é bela. Então, vejo que todos esses tempos verbais estão no presente, né? Que acontece no agora, tá certo, pessoal? Agora, vamos analisar o pretérito, ou seja, o passado. Nós temos 3 formas, certo, verbais, de indicar o tempo passado, que são passado perfeito, né, o pretérito perfeito, o que é imperfeito e o que é mais que perfeito. Vamos desmistificar essa diferença agora na aula. O que é um passado, um pretérito perfeito? O passado perfeito, o pretérito perfeito, nada mais é do que uma ação, né, que aconteceu no passado e que ela foi totalmente concluída, né? Por isso que já diz o nome perfeito, né? Uma ação totalmente conclusa, né? Vejam aí os exemplos que aparecem para vocês, os verbos perdi, estudei e esperaram. Perdi o prazo das atividades da aula passada. Então, vejam aí, né? Uma ação que aconteceu no passado e que foi concluída, né? Você perdeu o prazo das atividades. Segundo exemplo, ontem estudei muito. Então, o ontem já se passou, passado, né? Um passado totalmente concluído que você estudou e concluiu o estudo que você tinha planejado para aquele dia, certo? E o terceiro, eles esperaram por você durante horas, né? Então, vejam que neste exemplo, né, o verbo esperaram, alguém chegou a se atrasar, então, né, neste exemplo, e é uma ação que aconteceu
né? E as atividades continuaram, né? Então, a ação totalmente concluída, né? No passado. Já o passado imperfeito, né? Então, vamos ver a diferença do passado perfeito para o passado imperfeito, né? Então, a grande diferença, pessoal, é que o passado, o pretérito imperfeito, vai expressar uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado e que não foi completamente finalizada. Mas como assim, professora? Vamos analisar, né, os exemplos. E também vejam aí no finalzinho, né, do quadro que aparece, que pode ser um fato que acontecia enquanto o outro também ocorria, certo? Vamos entender aqui através dos exemplos. Ele estudava todas as tardes. Então, nós temos aqui uma ação corriqueira, né? Então, vejam que é uma ação, né, que aconteceu no passado, mas que aconteceu com uma determinada frequência, né, que ele estudava todas as tardes, certo? E o que dá a entender, né, o que dá para entendermos é que essa ação, ela não foi totalmente concluída, né? Ela não mostrou isso. Pode ser que este estudante ainda continue com esse hábito de estudar todas as tardes. Então, vejam a diferença, né, do passado perfeito para o imperfeito. Segundo exemplo. Antes não lia nenhum tipo de publicação. Olha, mais uma vez mostrando aí que é uma ação não terminada, inconclusa, né? O verbo lia, terminação ia, certo? Terceiro, o menino estudava quando o pai chegou. Então, nós temos aí, né, um exemplo de uma ação que aconteceu enquanto outra ação também ocorreu, né? Então, vejam, quando o menino estudava, né, o pai dele chegou. Então, duas ações que aconteceram no passado, uma antes da outra, certo, pessoal? Então, pretérito imperfeito. Vejam que o pretérito imperfeito, né, ele possui terminações como vá, ia, certo? Tinha, era, certo, pessoal? E por último, falando ainda dos tempos passados, nós temos o pretérito mais que perfeito. Então, é um fato que ocorreu no passado, anterior a outro fato também no passado. Então, esse tempo verbal, ele vai ser marcado, né, pelo ra, certo? Terminação ra, como está destacado aí nos exemplos para vocês. Então, quando eu cheguei à sala, a professora já explicara a matéria. Então, vejam que é uma ação passada, né? Quando esse estudante chegou, também no passado, né, a professora já havia explicado. Então, uma ação no passado que ocorre anterior a uma outra ação, certo? Então, o verbo explicara, estudara e transbordara e muitos outros, certo? Então, sempre que vocês presenciarem, forem analisar verbos com essas terminações, vocês associem e lembrem logo que pertence ao pretérito mais que perfeito, certo, pessoal? Vejam como é simples. Agora, vamos analisar o tempo futuro, né? Vocês sabem que o futuro é algo que ainda vai se realizar, algo que vai acontecer. Mas, nesse caso, no indicativo, nós temos dois tempos futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, né, ele exprime uma ação que irá se realizar. Eu coloquei até entre parênteses aí para vocês que o amanhã é o futuro do presente. Nossa, professora, que confusão, como assim? Por exemplo, hoje você planeja, por exemplo, o que vai acontecer amanhã. Isso é o futuro do presente, certo? Vejam que simples. Então, coloquei aí para vocês dois exemplos. Estudaremos em uma boa universidade. Então, isso é um plano futuro que você faz hoje para que ele se realize, né? Em um determinado tempo. Segundo exemplo. Amanhã lerei o resumo da aula na hora do almoço. Então, vocês sabem que as aulas, né, que vocês estão acompanhando, possuem também um resumo, né, sobre o conteúdo estudado para que possa existir esse aprofundamento da aula,
né? Então, nesse caso aí, neste exemplo, o verbo em destaque é lerei, né? Então, veja aí que o rei está em destaque, né? O tempo verbal indicando que é uma ação que vai acontecer, né? E do tempo indicativo, né? Algo que vai acontecer como se fosse de certeza. Então, o futuro do presente, né, são os verbos que terminam com o rei, tá certo? E também, se for para plural, nós temos remos, né, como eu coloquei para vocês logo acima, certo? Já o futuro do pretérito, né, vejam que está em destaque aí os verbos estudaria e venderia. Então, são verbos que terminam com o ria, né? Mas o que eles expressam? Né? Então, eles expressam também uma ação futura, mas a grande diferença, pessoal, é que essa ação ela depende de uma condição para que ela aconteça, certo? Por exemplo, eu estudaria agora, se não estivesse doente. Então, vejam aí que apareceu uma condição, né, para que a pessoa ela então viesse a estudar, né? Então, nesse caso, nós temos o futuro do pretérito. Segundo exemplo, eu venderia a casa para o conhecido, se ele fosse um homem de boa fé. Então, aí nós temos uma condição para que isso aconteça, futuro do pretérito, certo? Então, para ficar de uma forma mais simples, para que vocês possam compreender, né, o futuro do presente são os verbos terminados em rei, e o futuro do pretérito são os terminados em ria, simplesmente, tá certo, pessoal? Agora nós vamos focar no modo subjuntivo, certo? Estávamos até agora analisando os 6 tempos verbais pertencentes ao modo indicativo, e agora nós vamos analisar o subjuntivo, né, que possui esses 3 aí que aparecem na tabelinha para vocês. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro, certo? E o subjuntivo, vocês estão lembrados o que significa este modo? Né? É algo, né, que é duvidoso, né, que realmente pode ou não acontecer, uma incerteza. Então, o subjuntivo, o tempo presente, diz o seguinte: o presente do subjuntivo indica um fato irreal, duvidoso, pouco provável, incerto no presente, né, que o tempo aí em análise agora é o presente. Então, vejam aí os exemplos. Talvez seja tarde demais. Então, vejam que expressa para nós aí uma possibilidade. Segundo exemplo. Quero que você fique bom. Então, um desejo, certo? E o terceiro, duvido que as garotas deem as caras. Fato pouco provável, certo? Então, só um detalhe, pessoal, a palavrinha deem, né, perdeu essa acentuação, certo? O acento circunflexo, certo, pessoal? Então, foi um erro aí na hora da digitação. Então, vejam que o tempo presente do subjuntivo, né, o presente é algo que acontece agora, geralmente aparece essa partícula, o que, tá certo? Como vocês puderam observar, duvido que, quero que, certo? Então, o presente do subjuntivo, algo duvidoso, pouco improvável de acontecer, certo? O pretérito imperfeito, né, eu destaquei para vocês a partícula se, certo? Então, é um fato que poderia ter acontecido, mas através, né, de uma certa condição. Por isso tem um se, vejam aí. Isso parecia justo se eu tocasse violino. Então, uma condição. E o verbo em destaque que eu coloquei para vocês, tocasse. E se Marcelo conversasse com a diretora? Então, novamente, né, nós temos aí o se e o verbo conversasse, né, expressando que é um fato que pode ser que aconteça, pode ser que Marcelo converse com a diretora, pode ser que não. Então, tempo do subjuntivo, né, do pretérito imperfeito. O futuro, né, eu destaquei o quando para vocês, tá certo? Ele vai expressar um fato que pode se realizar. Exemplo: se você quiser saber mais, consulte os livros de história, tá certo? E aparece também em outros exemplos a partícula quando. Vocês irão
observar mais à frente, tá certo, pessoal? Então, para o modo subjuntivo, nós temos apenas esses 3 modos, né? O presente, pretérito imperfeito e o futuro. Já o imperativo, nós temos apenas a forma afirmativa e negativa, né? E o modo imperativo, como eu expliquei para vocês, né, ele vai indicar uma ordem ou muitas vezes um desejo também. Exemplo, compre, né? O compra, não compre, não compra, certo? Então, que expressa. Um exemplo disso, eu coloquei aí, como vocês podem acompanhar na telinha, a famosa receita de bolo, né? Nesse caso aí, vejam que nós podemos observar vários verbos no modo imperativo, né? Como, por exemplo, bata os ingredientes, reserve, coloque, misture, né? Leve ao fogo, jogue. Então, vejam, todos esses verbos, nesse caso desse texto, né, que eu trouxe para vocês, expressam uma ordem, portanto, pertence ao modo imperativo. Lembrando que tanto pode aparecer em sua forma afirmativa, como negativa também, tá certo? Como não coloque, não compre, certo, pessoal? Vejam aí, né, um exemplo de um texto que eu trouxe para vocês também, né, de uma campanha publicitária do governo mineiro de incentivo à vacinação, que diz assim: gripe é doença séria, vacine-se, 10 de abril a 31 de maio, a data da vacinação. Então, o destaque, né, que nós podemos encontrar aí é o verbo vacine-se. Nesse caso aí, também está no modo imperativo, certo? No modo afirmativo também, certo, pessoal? E por último, eu trouxe esse textinho aqui para a gente analisar qual o tempo verbal que predomina, ou seja, que aparece, né, com mais frequência neste texto, nos verbos que compõem este texto, tá certo? Vejam aí. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu morava com minha avó e com a irmã dela, tia Emília. Nossa rua era sossegada, quase não passava carro nem caminhão. Eu ia à escola de manhã e de tarde eu fazia minhas lições e ia para a rua brincar com os meus amigos. Às 5h30 em ponto, minha avó me chamava para tomar banho e rezar. Minha avó e minha tia rezavam todas as tardes às 6 horas. Depois do jantar, ficávamos na sala, eu lendo, minha avó e minha tia bordando ou costurando. Televisão a gente só via uma vez ou outra. Minha avó me deixava ver jogos de futebol ou basquete. Mas tinha horror a novelas e a programas de auditório. A luz era muito pouca, que a minha avó tinha mania de fazer economia e ela dizia que não era sócia da Light. Então vejam aí, né, um relato, né, deste menino trazendo toda a infância dele, né, os momentos marcantes, as lembranças, memórias, né? Mas observando os verbos deste texto, nós observamos que o tempo verbal que predomina, né, é o pretérito imperfeito. Né? Vocês estão lembrados? O pretérito imperfeito do indicativo, certo? Então vejam aí, por exemplo, as palavras, os verbos morava, passava, fazia, ia, era e outros, né, pessoal? Se vocês forem fazer uma análise, vocês irão encontrar muitos verbos, certo? Uma boa parte também expressando ações, né, outras indicando estado, mas o foco é que os verbos que predominaram, né, estão, aliás, no tempo verbal, o pretérito imperfeito, certo? Então, pessoal, nós encerramos nossa aula por aqui, trouxe as referências para vocês, se vocês desejarem fazer uma pesquisa, certo, aprofundada sobre o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que nós vamos
ajudá-lo, tá certo? Agradeço a participação de cada um e conto com a participação também na próxima aula. Até lá!